Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Daniel da Maxcom, né? E essa é a nossa primeira aula do curso Max Social. É um curso que a gente vai estar ensinando para vocês, passando para vocês um conteúdo suficiente para que vocês consigam fazer a gestão de sua rede social com qualidade, com competitividade de mercado. Vocês vão ver a gente falar muito sobre a rede social Facebook, sobre as plataformas do Facebook, que na verdade o Facebook engloba o Instagram também. Como vocês devem saber, o Facebook é dono do Instagram, né? Então a gente espera que vocês aproveitem bastante esse curso, né? Nas nossas reuniões mensais, vocês vão estar sempre podendo esclarecer dúvidas com a gente sobre o curso ou sobre qualquer outro tipo de conteúdo que vocês possam ter visto por fora, né? E a gente está aí disposto a passar para vocês todo o auxílio possível. Para começar, a gente tem que entender um pouco o que é a ferramenta Facebook, como é que ela funciona, né? Eu falo Facebook, mas um pouco do Facebook se aplica também ao Instagram, apesar de serem plataformas diferentes e que apresentam propostas diferenciadas, a mecânica é muito parecida, certo? Há uns 5 anos atrás, logo quando o Facebook alcançou o seu primeiro bilhão de usuários, o Facebook, ao mesmo tempo que alcançou esse bilhão, também sentiu um déficit muito grande, porque as pessoas pararam de usar mais a rede social, é verdade. As pessoas passavam em média entre 3 e 5 horas no Facebook, consumindo conteúdo, só que depois de um certo período as pessoas passaram, né, depois desse período que eu falei, que o Facebook alcançou o seu primeiro bilhão, as pessoas simplesmente pararam de utilizar a rede social no tempo que utilizavam, ou seja, se as pessoas passavam 3, 5 horas no Facebook, elas passaram a dedicar para o Facebook no dia 2 horas. E isso passou a preocupar o nosso amigo Zuckerberg. Quando ele viu essa situação, gerou até algumas notícias por aí, falando que o Facebook estava caindo, que o Facebook ia falir. Bom, eles começaram a agir e pensar em iniciativas que pudessem mudar um pouco desse quadro, né? E aí eles foram às ruas, foram pesquisar com o seu público para tentar entender o que aconteceu. E eis o resultado. Só para vocês terem uma noção, cada um de nós tem, em média, cada usuário do Facebook tem, em média, 500 amigos. Claro que tem pessoas que têm mais, que têm menos. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, eles calcularam a quantidade de usuários e a quantidade que esses amigos normalmente têm. E aí a perspectiva é que, em média, cada pessoa tem 500 amigos. Agora pense que esses 500 amigos publicam, em média, 3 vezes no Facebook por dia. Isso dá um total de 1.500 publicações, fora páginas de empresas. Agora pense comigo, você conseguiria ver 1.500 publicações por dia no Facebook? Eu acredito que não, né? Só se você não tivesse nada o que fazer da vida, ficasse o dia inteiro com o celular na mão e procurando saber da vida dos outros. E o Facebook percebeu, né, através dessa pesquisa com as pessoas, que as pessoas não estavam vendo os conteúdos que interessavam a elas, né? Muitas pessoas declararam isso, que não estavam vendo os conteúdos dos seus amigos, das páginas que elas mais gostavam, dos seus familiares. E o Facebook começou a filtrar essas publicações. Então, se você tinha um feed de notícias que tinha uma média de 1.500 publicações, ele diminuiu, através de parâmetros de qualidade dele, essas publicações para 300, ou seja, por relevância. Então, se você compartilha mais um conteúdo de uma determinada página, se você compartilha mais, curte mais, interage mais com o conteúdo de determinado amigo, mais publicações daquele amigo vai aparecer para você, daquela página vai aparecer para você. Só que ele fez esse filtro de um modo que só aparecem no nosso feed 300 publicações diárias, certo? Então, fique muito atento, né? A interação é muito importante no Facebook. Só que eles passaram a dar uma prioridade muito maior a compartilhamentos e aos comentários. E eles também passaram a criar nesse período o que a gente chama hoje de reações, né? Que você hoje só não curte a publicação. Você curte, você acha engraçado, você acha horrível, você se chateia, você acha triste. E isso serviu como parâmetro de filtro para o Facebook, para poder delimitar para as pessoas, para o próprio feed delas, para poder desenhar o feed delas de quem ela veria qual publicação, né? Qual conteúdo seria mais interessante para as pessoas. Fora isso, né? E aí é a parte ruim para as empresas, antigamente o Facebook dava um alcance de 25% a 50%
para as empresas, né? Isso foi caindo e as pessoas que foram entrevistadas pela plataforma, pelo Facebook, também declararam que um dos motivos que fizeram com que elas consumissem menos o Facebook é o fato de muitas empresas colocarem promoção, venda, 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 enfim, aquela coisa bem outbound mesmo, bem varejão, e isso incomoda. Ninguém entra no Facebook pensando, hoje eu vou comprar uma geladeira na Ricardo Eletro. Isso não acontece, você nunca vai ver isso. Existem outras ferramentas digitais que entregam isso, né? O Google mesmo, só para vocês terem uma noção, o Google hoje é 90% das pesquisas, ou seja, na decisão de compra das pessoas, quando você vai comprar um produto ou qualquer outra pessoa, o Facebook, o Google é a principal ferramenta de decisão de compras, onde a gente pesquisa para saber a referência do produto, enfim. Mas o Facebook não é para isso, é como a gente diz, né? É uma rede social. O objetivo da rede social para a empresa é permitir que a empresa mantenha um relacionamento com o seu público. Ali é o momento de você conquistar. O que é um relacionamento? Relacionamento não é nada mais, nada menos do que uma dança, é uma conquista, né? Você, quando está afim de uma menina, você leva ela para jantar, você tem uma conversa legal com ela, você tem uma conversa bacana, você elogia ela. E no Facebook é a mesma coisa, quando você tem um relacionamento com o seu público é a mesma coisa. Não é que você vai sair elogiando todo mundo, mas você tem que entregar conteúdo para as pessoas que elas realmente se interessem em ver. O seu produto, você vender o seu produto, é apenas uma consequência do seu trabalho, de um trabalho de qualidade, né? Então, assim, o Facebook diminuiu esse alcance e hoje as empresas possuem uma média de 1 a 2% de alcance orgânico, né? O que é muito pouco para uma empresa, essa é a realidade. Mas ela fez pensando sempre no usuário. Perceba que todas as atualizações que o Facebook faz é pensando, não só o Facebook, mas a maioria das plataformas, é pensando na experiência do usuário. Não adianta você ter uma plataforma que entrega uma série de possibilidades para as empresas venderem, sendo que as pessoas não se sentem bem naquela plataforma. Elas não se sentem seguras, elas não se sentem num ambiente agradável, né? E é nisso que o Facebook pensa. E é claro, ele pensa em vender a ferramenta dele. Então, depois de todas essas situações que aconteceram, que a gente acabou de explanar aqui, 3 situações passaram a ser consequência, né? A gente tem 3 consequências. O alcance baixo das páginas no Facebook. Então, você vai ver, né? Quando você faz uma publicação no Facebook, o alcance é bem menor do que o do Instagram. O Instagram tem um alcance muito maior. E isso tem uma outra explicação que eu posso explanar para vocês depois. Então, você tem um alcance orgânico bem menor e você tem uma taxa de engajamento muito maior para publicações que provocam compartilhamento e que provocam comentários. Então, utilize essas ferramentas ao seu favor, publicações que provoquem o compartilhamento e os comentários. O filtro por assuntos de interesse. Então, sempre as pessoas vão ver publicações, né, enquanto usuárias, elas vão ver as publicações que são de maior interesse e relevância para elas e a necessidade de uma atualização maior. Pense que a cada dia que passa, a rede social está com mais conteúdo e você está competindo com pessoas que estão criando conteúdo o tempo todo. Você precisa se adequar a essa realidade. Então, não é que você vai publicar qualquer coisa, não. Preocupe-se sempre em publicar sempre conteúdos de qualidade. Se você não se preocupar com a qualidade, se você ficar colocando só para encher chouriça mesmo, tipo, só colocando bom dia, bom final de semana, não vai adiantar de nada. Isso infelizmente, isso é clichê e isso não conquista as pessoas, né? Então, a qualidade é importante e o investimento em link patrocinado no Facebook passou a ser uma ferramenta muito necessária. Aí você fala, Daniel, eu vou ter que incluir no meu orçamento de mídias digitais mais R$100, mais R$50? Tá, mas vamos lá. Se você contratou o plano básico de redes sociais, você paga uma média de valor, né? Você paga R$ 379,90 por mês. Com esses R$ 379,90, você tem o curso, que eu acho que é o mais importante para você. Você tem os cards, que são ferramentas visuais essenciais para você ter uma linguagem visual atrativa para a sua empresa. Só que a sua empresa vai ter um alcance médio, sei lá, vamos dar um exemplo, que no Facebook você tem um alcance mensal de 2.000 pessoas. Se você faz um investimento de link patrocinado de, sei lá, R$100, esse investimento, esse alcance passa a ser, sei lá, 10.000, 20.000 pessoas. Será que você não está
investindo menos e ganhando mais, no final das contas? Porque se você calcular o valor total que você está investindo e dividir pela quantidade, pelo alcance, pela quantidade de pessoas que foram alcançadas, você vai chegar à conclusão de que o custo do alcance por pessoa vai ser bem menor, né? Então, assim, é uma lógica que você deve levar em consideração. Então, são as questões que a gente tem que analisar. Uma outra coisa é o seguinte, o Facebook é uma ferramenta que muda o tempo todo. Aliás, vou reformular aqui, a internet, as mídias digitais se atualizam o tempo todo. Então a gente precisa ficar ligado nessas atualizações. O Facebook hoje tem uma plataforma que é o blog dele, o blog do Facebook, que você vai poder acompanhar no slide e que a gente vai disponibilizar também, que o blog do Facebook entrega sempre as novas atualizações, apresenta as novas atualizações. E uma coisa interessante a se ressaltar, viu? Sempre que o Facebook e o Instagram lançam uma nova ferramenta, ele dá um alcance maior para aquela ferramenta. Você percebeu que quando o Stories saiu, o Facebook notificava você toda vez que alguém fazia o Stories? Pois é. É porque a intenção dele é que a ferramenta se dissemine, que as pessoas criem o hábito de utilizar ela. Então, é muito importante você estar sempre atualizado com essas ferramentas, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Continuem assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pergunta aqui no fórum, pode fazer as perguntas, a gente vai estar sempre disposto a responder a vocês. Nas reuniões também a gente pode estar esclarecendo dúvidas. Se quiser também mandar por e-mail, vocês têm acesso ao nosso e-mail. Para qualquer dúvida, para qualquer situação, para qualquer necessidade, a gente está aqui, valeu? Um abraço e até a próxima.